Vamos lá, os alunos estão chegando aqui. Vamos iniciar então nosso plantão de dúvidas, oficina de prática da pós-graduação de regularização de imóveis, hein? Vamos iniciar. Todas as plataformas sendo liberadas. Então vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas aqui. O Cristiano já chegou, Adalto, o Rogério também. Excelente terça-feira para todos, tá? Vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas aqui com muito carinho. Vamos lá, gente, vamos iniciar então. Esse é o plantão de dúvidas da oficina de prática da pós-graduação de regularização de imóveis. A única pós-regularização de imóveis no Brasil, de fato, que trata de relações de regularização registral e regularização administrativa, que pouco advogada sabe trabalhar com isso. É uma pós bem diferente, não é uma revisão de direito civil, igual muitos cursos, né, vendem. Né? Eu acho que é uma pós-regularização de fato mesmo, essa é a ideia. Vamos conversar aqui. Existem diversos alvarás, habites, é isso que eu quero conversar com você, os certificados de conclusão de obra, vamos conversar sobre isso. Vamos começar com o alvará. O alvará, gente, o alvará de funcionamento, de fato, é um documento que autoriza uma empresa a exercer suas atividades em determinados locais, de acordo com as normas estabelecidas, e é concedido pela prefeitura ou órgão governamental municipal. Então, é importante a gente falar sobre isso. O habites, ou certificado de conclusão de obra, é um documento expedido também pela prefeitura que atesta a conclusão total, parcial, de uma obra ou serviço para a qual tenha sido obrigatória a prévia obtenção de alvará de execução. A solicitação ela pode ser feita pelo proprietário da casa ou pela construtora do empreendimento e deve ser realizada no início da obra com a indicação do prazo de conclusão da obra, tá? A liberação do habites, ela ocorre de fato, ela somente será feita após a vistoria, e essa vistoria tem que comprovar que tudo dentro da casa, dentro do imóvel, se encontra em ordem para que o dono deste possa ter a certeza de que foi construído e tudo que está retratado no projeto, aprovado inicialmente, esteja de acordo. Né? Então, de fato, essa é a função do habites. Então, nós temos, dentro desse cenário, algumas autorizações necessárias. Voltando aqui em relação ao habites, à certidão de conclusão de obra, ao comprar ou vender um imóvel, existem documentos essenciais e habites é um deles, né? Conhecido como auto de conclusão de construção ou auto de vistoria também. Outro nome dado também é certificado de conclusão de obra, ou alvará de utilização, ou carta de habitação, vários nomes utilizados no Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Então nós temos vários nomes utilizados. O habites, de fato, ele trata-se de um documento de conclusão de obra, tá? Isso nós vamos guardar. Funciona como uma certidão que é emitida pela prefeitura do seu município, né, no município do seu cliente. E atesta, de fato, atestando que o bem imóvel que comprou está pronto para ser habitado pelo seu cliente, pela família, e que fora construído de acordo com todas as exigências legais estabelecidas. Essa é a ideia do habites. A liberação do habites, em regra, somente deverá ser feita após a vistoria, que comprovar que tudo está de acordo, está em ordem. Né? Uma vez que tenha sido emitido, esse seguirá para o cartório de imóveis em que a propriedade está registrado, localizado, e será registrado na matrícula. Então, o habites tem que ser registrado na matrícula desde que a construção tenha sido concluída com sucesso. É um detalhe importante, merece uma atenção especial. Muitas vezes você tem um habites e não registra. Então, tem que registrar, é necessário, é importante para que a gente tenha, de fato, a prestação de serviço feita. Né? A diferença do habites do alvará de obra, apesar de o habites também ter o nome técnico de alvará de utilização, ele somente é emitido no final da construção do projeto. Ou seja, o empreendimento precisa estar totalmente erguido e com apenas detalhes de acabamento faltando para que a gente consiga
ter o Habits devidamente liberado, né? Nós temos etapas também do Habits, isso é importante falar também. A primeira é o requerimento. O requerimento ele é padronizado, é o chamado requerimento padronizado, onde eu peço devidamente preenchido esse requerimento padronizado, com a identificação do objetivo. Tem que ter o credo profissional, cópia, né, e ficha de inscrição, por isso a regularização registral se dá muito de forma jurídica, através do operador do direito, mas a regularização administrativa, muitas vezes a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, entre ela engenheiro, advogado, né, um arquiteto, para poder fazer um trabalho. O RG e também é importante a guia quitada, o comprovante de pagamento da guia de arrecadação da taxa e preço público devido aos órgãos municipais, né? Então isso também. A notificação recibo do IPTU, também atual, também é um documento obrigatório e necessário para que eu consiga ter o Habits, né, devidamente aprovado. Então também é necessário, também é importante. Eu consigo então fazer a solicitação do Habits. A obtenção do Habits, ela passa por uma série de etapas. Primeiramente é preciso comunicar à prefeitura através do requerimento padrão, podendo variar para cada município o formato do requerimento, mas é um requerimento padrão. O projeto da obra e a conclusão das fundações também, e a vistoria do prédio, que só pode ser solicitada em construções novas ou reformadas totalmente concluídas, tá? Inclusive é importante falar também os acabamentos, cujo agendamento considera a data da solicitação e a localização do imóvel também, tá? Uma pergunta que é feita aqui, o Leandro que é advogado de Osasco. Um abraço, doutor Leandro. O doutor Leandro pergunta aqui, professor Júlio, como agir no caso em que o plano inicial foi modificado? Doutor Leandro, vamos lá. Em casos de obras que foram construídas em desacordo com o projeto aprovado inicialmente, ou seja, aquele que a construtora ou o nosso cliente levou à prefeitura, antes da vistoria, será necessário requerer a aprovação do novo projeto. Então, precisamos que contenha as características exatas da obra final. O não cumprimento dos procedimentos, né, todos os procedimentos do Habits, levam à necessidade de uma nova aprovação do projeto. Isso é importante falar. Assim como o Habits não será concedido também, levando a reiniciar o projeto desde o começo, o requerimento da regularização. Durante todo o processo de requisição, alguns documentos precisam estar em mãos, né? Você que presta serviço, então você tem que ter esses documentos em mãos. Então, o requerimento padronizado, que já tinha falado, devidamente preenchido, com a identificação do objetivo da obra, da construção. O credo profissional, que é a cópia, e a ficha de inscrição, o CCM, cópia também. RG e CPF do requerente. Se for empresa, são necessários o CNPJ, a cópia do contrato social da empresa. E também a guia quitada, o comprovante da guia quitada de arrecadação da taxa e preço público devido aos órgãos municipais. Notificação recibo do IPTU, a cópia, e peças gráficas, tá? Normalmente 2 vias também é o que a gente precisa, ok? Então, legal. Um abraço para você, viu? O Moisés está perguntando aqui, professor Júlio, procedimentos após a vistoria. O requerimento após a vistoria, ou melhor, após o requerimento, né, será informado os itens a serem atendidos através de um boletim de vistoria ou documento equivalente. E somente depois da revisão e atendimento de todos os itens apontados, mesmo com a liberação por meio de recurso, que poderá solicitar o agendamento de uma nova vistoria. Então é importante. Existe a possibilidade de recursos, né, em vistoria que estejam em andamento. Se houver a necessidade de apresentar recursos ou esclarecimentos, esses devem ser elaborados também de forma objetiva, de forma clara, citando os itens referentes no documento da vistoria, tá? Então isso é importante também. A pergunta do Manuel, professor Júlio, parabéns pela aula, estou adorando a pós-graduação de regularização de imóveis, já fiz a pós-direito imobiliário, foi show, que legal, fico feliz. A minha pergunta é, sem um Habits é possível perder um imóvel? Tá. Sem um Habits é possível meu cliente perder um imóvel? Na falta desse certificado, fica sem a garantia do término da obra, né, pela construtora, e também nem sempre o dinheiro investido pode ser recuperado. Outra questão importante, imóveis que estejam sem o Habits são considerados irregulares e com bloqueios, né? Você vai ter um bloqueio com bancos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, em caso de financiamento, você não vai conseguir, é um problema sério, né?
Por fim, é possível também registrar o imóvel no nome do proprietário sem esse documento, tá? Quando que a gente consegue fazer isso? Alguns cartórios, não todos. A grande maioria você não vai conseguir registrar. O cartório que é mais conservador não vai dar registro. Você fala aqui na pergunta aqui, conseguiu registrar. O cartório comeu bola, hein? Porque, em regra, você não consegue registrar sem o ABITS. Então, passou batido pelo cartório. O cartório também erra, né? E o IPTU e outras despesas do imóvel, professor Júlio, contas de água, luz e telefone, também não garante a regularização do imóvel se o futuro comprador não encontrar o memorial da obra ou ainda se não existir uma garantia de liberação do ABITS. Certamente está diante de uma construção irregular. Verdade, está diante de uma situação irregular. Legal. O Moisés está perguntando aqui, doutor Moisés, de São Caetano do Sul, como posso conseguir mais informações sobre a ABITS? Na verdade, você consegue no site da Prefeitura. A Prefeitura de São Paulo tem um link, né? A ABITS, e as outras prefeituras normalmente também conseguem com facilidade. Legal, boas perguntas aqui, hein? O Gabriel pergunta, professor Júlio, preciso de ABITS para alvará de funcionamento? O alvará de funcionamento dos estabelecimentos dos comércios, né, e dos serviços da capital não precisa mais estar vinculado à regularização completa da edificação, o chamado ABITS. Tá? Então, é importante falar sobre isso. O Nelson está perguntando, o que deve constar na alvará? CPF, RG, né, documentos originais e cópias da pessoa responsável pelo negócio, o setor, quadro e lote, também chamado de SQL, do imóvel, né? E a escritura do imóvel e contrato de locação, se for o caso. Tá? São os documentos necessários. O Moisés pergunta aqui, professor Júlio, qual que é o outro documento que equivale-se ao ABITS? Na verdade, o ABITS é o certificado de conclusão de obra. É o documento que atesta o imóvel, ele está habitável. Enquanto a certificação, ela tem outros nomes, o certificado de regularização, também tem outra nomenclatura que nós já falamos aqui. É o documento equivalente ao auto de conclusão, ou ABITS, tanto faz, o auto de vistoria ou alvará de conservação também. O Nelson está perguntando, professor Júlio, quando de fato é liberado o ABITS? O Nelson, doutor Nelson, o ABITS ele deve ser emitido ao finalizar a construção de uma propriedade. Por isso também é chamado de auto de conclusão de obra, né, o auto de conclusão, mas também quando for realizado alguma reforma que altere o seu projeto inicial também, tá bom? Boas perguntas hoje, hein? Gostei, hein? Outra pergunta que eu gostei aqui, eu separei aqui do Nelson novamente aqui. O Nelson hoje tá craque nas perguntas aqui. Professor Júlio, pode ter IPTU sem ABITS? A decisão recente do TJ de São Paulo, também de Santa Catarina, foi bem clara e trouxe um raciocínio, por analogia, condizente com a nossa tese, né? Que não pode haver cobrança de IPTU predial sem ABITS, porque não existe autorização para habitação. Então, em regra, não. Decisão do TJ Santa Catarina e São Paulo também. Então, em regra, os tribunais impedem a cobrança de IPTU antes da expedição do ABITS, tá bom? O Gabriel está falando aqui, Gabriel. Professor Júlio, é um absurdo o valor do ABITS. Em 2004, fiz a solicitação com as aulas da pós, fiquei muito feliz em prestar esse serviço, mas o cliente e eu achamos um absurdo o valor. O processo para se obter o ABITS de uma casa, por exemplo, no caso prático do meu cliente, para regularizar o imóvel junto à prefeitura, levou de 12 a 18 meses, custando em média R$3.000. Estou falando do valor aqui. Cobrei os honorários de 10 mil. Tá. O Gales, doutor Gales. Santa Catarina, doutor Gales, hein? Nosso aluno aqui da pós-regularização de imóveis. É um sucesso essa pós, hein? Ele está falando aqui, professor Júlio, é possível vender um imóvel sem ABITS? A resposta é sim, viu? Sim, mas você terá problemas, ou seja, o primeiro deles é que não vai conseguir financiamento, né? Boa parte das instituições financeiras que fazem financiamento não vão aceitar. Exemplo, a Caixa, né? Que exige essa documentação. E além disso, você, sem o ABITS, o imóvel é considerado irregular e vale menos. Na revenda, na venda, você vai ter dificuldade de vender, financiar não vai conseguir, e alguns cartórios de imóveis, a grande maioria, não vai registrar. Também é um problema que nós vamos ter também. Lauro. Professor Júlio, o que pode impedir o ABITS? Diversos motivos, viu, doutor Lauro?
podem levar a um imóvel não ter habites. Muitas vezes as construções são realizadas de maneira irregular, desconsiderando as normas municipais, né? Outras situações envolvendo a falta de documentação adequada também durante o processo de construção, o que acaba por atrasar ou mesmo impedir a emissão do habites, tá? Então, são os problemas relevantes no geral. Que legal. Doutor Cristiano está aqui conosco, na plataforma. Bom dia, excelente terça-feira para todos. Doutor Nota 1000, Fábio Melo, Eduardo Segura, o João Bernardo. Na ação de regularização do imóvel, na matrícula, ou seja, não foi averbada a construção de um empreendimento. O valor da causa é o valor do imóvel. É sempre o valor venal, né? Se não tem o valor venal, o ideal é fazer uma avaliação. O Bruno Correia, bom dia, professor, parabéns pela didática. Eu que agradeço, doutor Bruno. Um grande abraço, viu? Sucesso na tua vida. Olha a doutora Monique de Melo, sempre acompanhando também. Professor, bom dia. É possível passar IPTU para o nome do posseiro? É possível sim, viu? Na verdade, a prefeitura vai cobrar, vai pedir um contrato de gaveta, uma escritura pública, você tem que ter algum documento. Por isso eu falo, né? O posseiro, ele pode distribuir o usucapião e depois, com o protocolo do usucapião, ele pode tentar fazer essa transferência do IPTU. Tem prefeitura que aceita, tem aceitado. É um documento, você criou um documento, né? Legal. Gente, essa pós-regularização de imóveis, ela é muito legal. Ela é muito bacana, né? Essa pós-regularização de imóveis, ela é diferente, Legal. Olha o doutor Cristiano, Marcelino, Mariano. Doutor, posso pedir habis para a construção no terreno de parentes? Pode sim. O Walter está perguntando aqui, na outra plataforma, ele está perguntando quais são os honorários para solicitação de habits. Os honorários são praticados de 4 até 15 mil reais, dependendo do valor do imóvel, hein? Por isso eu falo que essa pós-graduação de regularização de imóveis, ela abre portas, né, para advogados, engenheiros, porque não tem pós-graduação em regularização de imóveis. E o pessoal que está copiando aí, né, normalmente faz uma revisão de direito civil, infelizmente é uma revisão de direito civil, vai falar do quê? Vai falar de classificação da posse velha, posse nova, e a gente já está cansado disso, né, gente? Isso aí não é prática, né? O Nelson também fez uma pergunta legal aqui. O Nelson tá craque hoje, hein? Professor Júlio, como funciona a liberação de alvará? O alvará também é chamado de alvará judicial, né? É uma autorização concedida pelo juiz encarregado do caso e no documento o magistrado libera o credor para sacar o dinheiro que encontra no depósito. Esse alvará que nós estamos falando é o alvará judicial, esse alvará que você está falando aqui. Existe alvará de regularização municipal, que é outro tipo de alvará, tá bom? Nós temos, em relação aos alvarás municipais, nós temos o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento é um dos primeiros documentos que o empreendedor, o comerciante, precisa pedir. Tem alvará de localização, tem licenças da vigilância sanitária, alvará ambientais, alvará licença prévia, tem a licença de instalação, tem a licença de operação. Então, tem muita coisa, né? Legal. O Thales está perguntando aqui, professor Júlio, quais são os tipos de alvará de funcionamento e licenças mais comuns? Doutor Thales, um alvará é um tipo de documento que é expedido por um órgão competente, normalmente o município, pode ser outros também. Geralmente, no contexto brasileiro, essa documentação é requerida nas instituições públicas e uma vez que o responsável por autorizar e fiscalizar o funcionamento das empresas de uma cidade é justamente o poder público, tá? Os principais alvarás e licenças, nós temos alvará de licenciamento, licenças da vigilância sanitária e os alvarás ambientais também, tá bom? O Gabriel perguntando como funciona o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento, Gabriel, é um dos primeiros documentos que o comerciante, o empresário vai solicitar para funcionar, de fato. Esse documento ele é emitido geralmente pela prefeitura, pelo município, e tem validade de 2 anos, segundo algumas legislações brasileiras, tá? Algumas legislações municipais. As atividades econômicas brasileiras que envolvem circulação de pessoas, elas precisam desse tipo de autorização pública para o funcionamento. E o alvará, entre outros milhares, né, é um documento obrigatório exigido por leis fiscais também, tá bom? Já o alvará de localização, para uma empresa, para um comércio ser aberto no Brasil, é preciso avaliar a disponibilidade do endereço, né?
Em São Paulo não é tão comum, mas você pega que nem Tocantins. Tocantins tem regiões que você não pode abrir uma escola, não pode abrir um comércio, é muito bem desenhado isso no plano diretor. Então, você não consegue, né? Você não consegue, inclusive, cadastrar o CNPJ naquela localidade, né? Essa regra, ela atrapalha, porque às vezes você acha o ponto e fala, aqui eu vou montar um restaurante, mas ali naquela região não pode montar um restaurante, um exemplo, tá? Então, tem estados, tem municípios, você pega Tocantins, quando eu quero falar de Tocantins, o estado, eu tô falando de Palmas, a cidade de Palmas, né? Já a vigilância sanitária é diferente, né, doutor Gabriel? É um tipo de alvará, ele é mais específico e a sua obrigatoriedade está condicionada ao gênero da atividade econômica, né? Que será, em regra, exercida pelo empreendimento. Geralmente, esse documento ele é emitido e serve para segmentos que podem oferecer algum risco à saúde, restaurantes, laboratórios, farmácias, hospitais, clínicas, né? São exemplos mais comuns das empresas que devem solicitar e também é obrigatório. Já o alvará ambiental, isso também é bem interessante falar, o Conselho Nacional no Meio Ambiente, o CONAMA, órgão responsável por adotar medidas consultivas e deliberativas também sobre o meio ambiente, define uma licença ambiental também de forma obrigatória, como um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições e restrições, né? O Conselho também define sua resolução para quais atividades econômicas o alvará ambiental ele é exigido, ele é obrigatório. E eu gosto sempre de falar isso nas aulas também, a ausência do tipo de alvará ambiental por parte das empresas listadas, né, nessa resolução resulta em punição na lei de crimes ambientais. Então, você vê como o alvará ambiental ele é necessário, porque senão você comete um crime, né? Então, é importante. A Gabriela, professor Júlio, estou adorando a pós-graduação de regularização de imóveis. Logo no primeiro mês que comecei a fazer a pós, já consegui pagar a pós-graduação inteira. Que legal, doutor Gabriel, parabéns. O Robson, né? Saiu dois Robson, mas acho que é um Ró só. Também fala aqui que está gostando muito da pós-regularização de imóveis. O Gabriel falou que fez a pós de Direito Imobiliário e adorou. O Rubens falou que fez a pós de Direito Civil e Processo Civil, que gostou muito e está fazendo a segunda pós na Escola Superior Universitária, na ESO. Legal. O Jorge Henrique, advogado de Manaus, está fazendo a pós de Direito Penal e a pós-graduação de imóveis. Legal. O Gabriel está fazendo a pós de Direito Registral Notarial. Ele está falando aqui que ele é oficial de cartório de imóveis em Goiânia. Legal. Muitos alunos de Goiânia, hein? Muitos alunos de Goiás, que legal. A Maria pergunta aqui, doutora Maria, pergunta, licença prévia pode ser requerida durante o planejamento do empreendimento? Pode sim, em sua fase inicial, ou ainda para alterar ou ampliar a estrutura de um estabelecimento. Esse tipo de alvará, ele certificará se a empresa segue critérios ambientais para a construção de um negócio, tá? Emanuela, professor Júlio, a licença de instalação, o que é? A licença de instalação certifica que o projeto está em conformidade com as leis vigentes e nessa etapa o início da obra no terreno são autorizados de forma legalmente, tá bom? O Ronald, ai meu Deus, desculpa, errei feio aqui, Ronald, o Ronald está falando aqui, professor Júlio, a licença de operação é uma licença, como o próprio nome indica, libera o funcionamento do empreendimento? Sim, uma vez que a empresa atendeu os critérios básicos, né, e obrigatórios definidos em lei para planejar e instalar seu negócio, você tem essa licença. Então, ótimo, legal. O Rogério está perguntando aqui, professor Júlio, o que comprova o ABITS? O ABITS é um documento emitido para as autoridades municipais ou órgãos competentes que atesta a conclusão da construção de um imóvel e sua adequação às normas regulamentares vigentes, tá? Legal. Que bacana essa aula, hein, gente? Que bacana, hein? Que bacana. Olha a Núbia aqui, a Núbia chegou, hein? Que legal. Bom dia, Núbia. O Nelson, doutor Júlio, bom dia. Estou comprando um imóvel, um apartamento. Quais documentos e certidões devo solicitar ao proprietário do imóvel para que possa ter uma negociação clara e segura? Nelson Yoshida. Doutor Nelson Yoshida, sempre certidão de distribuidor civil da esfera estadual e federal. Certidão de distribuidor criminal da esfera estadual e federal. Então, vamos lá. Checklist. Certidão de propriedade atualizada, certidão do cartório de protesto da localidade do imóvel onde reside o vendedor,
certidão de distribuidor civil da esfera estadual e federal, certidão de distribuidor civil da esfera criminal, da estadual e federal. Certidão de distribuidor civil da esfera federal e estadual, certidão de distribuidor criminal, retificando aqui, da esfera estadual e criminal. Ok? Então, 2 conjuntos de certidões, distribuidor civil e distribuidor criminal, esfera estadual e esfera federal. Ok? E também certidão trabalhista de ações trabalhistas e a certidão de ações e certidão de distribuição trabalhista. É o básico, hein? É o básico. Olha, a Núbia tem um filho que não é do suposto pai que o registrou. Estou tentando tirar o nome dele. Como faço? Você tem que fazer uma ação, doutora Núbia. Ação de retificação de registro público, hein? Essa é a ação. Ação de retificação de registro público, tá? Não é uma ação rápida, em regra é uma ação rápida, hein? Uma ação que dura aí 6 meses a 1 ano. Legal, gente. Chegamos ao final de mais um plantão de dúvidas da oficina de prática da pós-graduação em regularização de imóveis. Lembrando que tem a pós de uso capião também. Parabéns a todos, viu? Muito obrigado por acompanhar a aula. Todas as plataformas aqui. Que legal. Sala lotada. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Agradeço a todos. Siga o professor nas redes sociais, no canal do YouTube. Se inscreva no meu canal, professor Júlio César Sanches. Se inscreva no canal do ESO, né, da Escola Superior Universitária. Entre lá no site da Escola Superior Universitária, veja as outras pós-graduações, muitos cursos gratuitos, tá bom? Digita no Google, portal ESO, ESU, aí você tem acesso e consegue acessar o site. Muito obrigado a todos, um bom trabalho, hoje é terça-feira, sucesso a todos, muita saúde, paz e amor, tá bom? Muito obrigado.